Quando você pensa no Velho Oeste americano, que imagens vêm à sua mente? Talvez venham imagens como John Wayne, Clint Eastwood, o Juliano Gemma e uma centena de outros atores que interpretaram estes papéis. Mas na verdade, os primeiros cowboys do que ficou conhecido como Oeste americano eram negros, afrodescendentes e mestiços. Hoje você irá conhecer o primeiro capítulo da história do Oeste Negro americano. Mas desde já se inscreva no canal e vem comigo caçar mais esta história. A nossa história de hoje começa no estado do Texas. Texas, que é o símbolo da expansão do Oeste americano. E é na cidade de Montgomery, no Texas, nos Estados Unidos, que existe uma emblemática e imponente escultura de um homem negro que está de forma imponente sobre seu cavalo. Esta é a estátua de Samuel McCulloch Jr. Ele foi um soldado negro livre e é conhecido como a primeira pessoa que foi ferida, na verdade, na Revolução do Texas em 1835. Em 1835, Samuel McCulloch Jr. se juntou à Companhia Voluntária Mata Gorda durante a Revolução do Texas. Ele participou da Batalha de Goliad e, em 10 de outubro de 1835, tentou invadir um quartel de oficiais de forma muito valente. E durante esse incidente, ele foi atingido por uma bala no ombro, tornando-se um dos primeiros feridos na Revolução. Esse tiro quebrou seu ombro e afetou sua saúde pelo resto de sua vida. Somente em julho de 1836, depois de várias batalhas, que ele retornou para casa e, com o avanço das forças mexicanas, McCulloch finalmente conseguiu o tratamento médico para remover a bala de mosquete que havia ficado alojada no seu ombro. Sam McCulloch Jr. ele lutou pelo lado texano na batalha pela independência do Texas. E após a independência do Texas, em 1840, uma lei exigiu que todas as pessoas negras deixassem o estado até 1842, sob a ameaça de serem reescravizadas. Os descendentes africanos ou nativos americanos tiveram negada sua cidadania na nova República do Texas, e os negros livres precisavam pedir ao Congresso para viver lá. Em 1837, Sam McCulloch Jr. solicitou cidadania e terras que foram concedidas pelo presidente Sam Houston e também pelo Congresso do Texas nesse mesmo ano e acabaram lhe permitindo viver no Texas. E em 11 de agosto de 1837, McCulloch Jr. casou-se com Mary Lorena Vess, que era filha de um dos colonos brancos do assentamento da colônia Austin, que foi fundada justamente por Stephen Austin, que é conhecido como o pai do Texas. Austin era um defensor da colonização branca e da escravidão, prevendo inclusive que escravizados libertos se tornariam vagabundos, um incômodo e uma ameaça. A capital do Texas é justamente uma homenagem a ele, Austin. Embora casamentos interraciais fossem proibidos na época do Texas, Sam e Mary nunca enfrentaram acusações legais e tiveram 5 filhos deste relacionamento. Este monumento no Texas foi erigido em memória de Sam McCulloch Jr. Na base da estátua, a placa o reconhece como herói da República do Texas. A presença negro-africana no Oeste americano durante muito tempo foi invisibilizada nos filmes e nos livros. Mas inúmeras pesquisas têm demonstrado que africanos e seus descendentes negros, mestiços e também os mexicanos e também os indígenas foram os verdadeiros pioneiros da região que ficou conhecida como Far West ou Velho Oeste e consequentemente foram também os primeiros cowboys. Vamos refletir um pouco sobre isto. A primeira coisa que precisamos investigar é a própria nomenclatura cowboy, que literalmente significa garoto da vaca ou simplesmente vaqueiro, mas teve outros nomes como cowhand ou a forma espanhola vaqueiro. De qualquer forma, é o nome que se relaciona com uma função no mundo rural do Oeste americano. Mas esta expressão ela vem carregada de várias outras ressignificações no contexto da expansão americana para o Oeste. E quando você pensa em um cowboy, normalmente você imagina um homem branco como John Wayne montando a cavalo e cuidando de um rebanho no Velho Oeste dos Estados Unidos. Mas na verdade, os primeiros cowboys viveram no México e no Caribe, e a maioria deles eram pessoas negras, africanas, descendentes de africanos ou mestiços. Em alguns códices, que são documentos históricos, existem inclusive as representações de pessoas negras na companhia dos colonizadores espanhóis, como no caso deste de Hernán Cortés.
Devido aos massacres dos povos indígenas nas Américas e às doenças que foram trazidas pelos espanhóis, houve uma redução drástica da população indígena e no final do século XVI houve a proibição de escravizar os povos indígenas. O que fazem então os espanhóis? Eles aumentam o tráfico de africanos escravizados para o trabalho forçado, na extração de minérios, nas fazendas de gado, nas plantações de açúcar e nas demais atividades, fossem nas cidades ou no campo. E não foi só mão de obra que veio da África, também veio gado e técnicas de pastoreio e de manejo. Mas, professor Flávio, de onde é que você tirou essa informação? Ok, vem comigo. Um estudo recente realizado por pesquisadores das universidades de Flórida e de Nevada nos Estados Unidos analisou o DNA de ossos de 400 anos de vacas que foram encontrados na ilha de Hispaniola, que é o Haiti, a República Dominicana, e também em alguns locais no México. Essa pesquisa ela revelou que o gado africano chegou nas Américas pelo menos um século antes do que se pensava, isto por volta do início dos anos 1600. Isto sugere que o crescimento dos rebanhos bovinos nesta região estava relacionado ao comércio de escravizados africanos. E isso altera inclusive a perspectiva sobre a origem dos cowboys. Antes dessa pesquisa genética, acreditava-se que todo o rebanho de bovinos das Américas, incluindo da América Central, México e dos Estados Unidos, descendia de uma pequena população de cerca de 500 vacas que tinham sido trazidas por Colombo. Mas este estudo revela uma história mais complexa da chegada do gado à região e a sua relação com o comércio de escravizados africanos. Este estudo confirma sim que o gado inicial nas Américas era europeu, ibérico, mas que também foi introduzido gado africano para se adaptar ao clima tropical. O gado africano ele chega diretamente da África junto com o aumento do tráfico de escravizados para esta região. Antes da chegada dos europeus, os povos indígenas da região não tinham experiência com criação de animais domésticos de grande porte, como vacas, porcos, ovelhas, que eram fundamentais na dieta da época colonial. Conforme os rebanhos de gado se expandiam nas Américas, os fazendeiros necessitavam de trabalhadores qualificados e os fazendeiros africanos tinham mais conhecimento sobre criação de gado e ambientes tropicais. Andrew Slater, que é geógrafo da Universidade do Estado da Louisiana, ele diz que a descoberta deve ajudar a mudar um equívoco fundamental em torno das origens de uma figura americana icônica, o cowboy. Inovações como pastorear o gado a cavalo e o laço apareceram pela primeira vez nas Américas numa época em que a maioria dos vaqueiros eram africanos escravizados, espalhando-se pela Europa apenas mais tarde. Isto está desmascarando a ideia de que africanos escravizados eram simplesmente trabalhadores, os músculos e não cérebros. Eles criaram muitas técnicas novas. Os colonizadores da Nova Espanha, e eu já explico o que é a Nova Espanha, eles precisavam de escravizados que fossem experientes em manejar gado e então aumentaram o tráfico de africanos. Muitos destes africanos eram na verdade fazendeiros da região da Senegâmbia, como os mandincos, Hausas, Wolofs e Fulanis, que eram especialistas na criação de gado. Os povos fulanis eles tinham conhecimento ancestral em pastoreio ao ar livre. Entre 1531 e 1650, mais de 35 mil senegambianos desta região desembarcaram na América Central espanhola, o que representava cerca de 17% do total de africanos escravizados neste período apenas. E estas pessoas escravizadas que vieram da Senegâmbia eram na verdade especialistas, que não precisavam de treinamento por fazendeiros espanhóis, o que permitiu que eles adaptassem suas habilidades ao novo ambiente da Nova Espanha e trouxessem diversas inovações. Muito embora na Senegâmbia, na África, não usasse cavalos para pastorear gado, na Europa também não se utilizava, não era comum, na região da Senegâmbia a cavalaria era uma tradição milenar. Os povos da Senegâmbia introduziram a ideia, por exemplo, da sela de chifre, que servia como apoio para as rédeas e também como um suporte para carregar objetos. Essas celas com chifres foram relatadas inclusive por etnógrafos e também por exploradores no século XIX. Dentre os principais povos que foram levados como escravizados estão justamente os fulanis. E isto tinha uma razão, obviamente. Os povos fulanis eles já dominavam com maestria a montaria, a doma de cavalos, e até hoje é tradição entre os povos fulanis e outros no oeste africano.
como pode ser visto no festival Lorin Durbar, no norte da Nigéria. Esta festa é uma celebração espetacular da tradição e herança africana. A cidade de Lorin ela foi fundada em 1450 e serviu como um quartel-general militar provincial do antigo Império de Oió. A cidade é uma confluência de culturas, um lugar de encontros de povos iorubás, ígbos, haussas, fulanis, nupês, baribas, canures e mali. Todos os anos, pessoas pertencentes à religião cristã, à religião tradicional africana, à religião islâmica, se organizam e vão a esse festival, onde acontece diversas manifestações culturais. E é uma festa magnífica, onde celebram a cultura, com música, poesias e, claro, as habilidades de montaria de cavalo, relembrando seus poderosos ancestrais. Está gostando desta história? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e aproveita, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, é importante para que esta mensagem ganhe mais relevância. E também quero lembrar que meu curso básico de História da África já está disponível por um valor promocional pelos próximos 30 dias. Não perca esta oportunidade de conhecer mais a história da África. O link para você matricular está na descrição do vídeo. Quando terminar nossa história, vá lá e se matricule. Te encontro no curso. Voltando à nossa história sobre os primeiros cowboys negros e africanos no Velho Oeste, é preciso entender que do século XVI até o século XIX, grande parte do território que chamamos de Oeste Americano, ou dos Estados Unidos e também Canadá, era na verdade um território colonial da Espanha, que era conhecido como Nova Espanha, ou o vice-reinado da Nova Espanha. O vice-reinado tinha um território gigantesco. Em seu auge incluía o México atual, partes dos estados americanos da Califórnia, Nevada, Colorado, Utah, Novo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Flórida e pedaços de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma e Louisiana. Além disso, abrangia também a parte sudoeste da Colômbia Britânica, que hoje é o Canadá. Era uma região enorme. Então, quando falamos de Velho Oeste, temos que definir de que oeste estamos falando, pois este território já foi indígena, de diversos povos indígenas, depois espanhol e posteriormente americano, e também britânico, como a Colômbia Britânica que eu acabei de dizer. Em 1810, esta região toda tinha uma população de aproximadamente 6 milhões de pessoas, e mais de 80% não eram brancos, o que significa que eram indígenas, mestiços ou de origem africana. Isto destaca a diversidade racial da população na época em que o México conquistou sua independência. Era esta a diversidade de povo que inicialmente ocupou o oeste americano. Veja bem, o México se tornou independente da Espanha em 1821 após uma guerra de 11 anos. Assim que ficou sob o controle mexicano, a escravidão foi oficialmente abolida no Texas em 1829. O México então se compromete formalmente com a liberdade e a igualdade política para todos os cidadãos, o que não quer dizer que na prática fosse exatamente isso. Mas nos Estados Unidos, bem ao lado, a escravidão ainda era legalizada. Negros livres e escravos fugitivos dos Estados Unidos notaram as promessas de liberdade no Texas, a província mais acessível a eles, e a partir da década de 1820, eles começaram a migrar para o leste do Texas, atraídos pelas leis mexicanas que garantiam direitos de propriedade e de liberdade. Alguns deles prosperaram no Texas, acumulando terras, riquezas e tornando parte da história da região. O então presidente do México disse: se eles, os escravos, quiserem vir, oferecemos a eles terras para cultivo, lotes para casas onde possam estabelecer cidades e ferramentas para o trabalho, sob a obrigação de obedecer às leis do país e às autoridades já estabelecidas pelo governo supremo da Federação. Mas os imigrantes euro-americanos do então Estados Unidos tinham a intenção de tornar o Texas um território favorável à escravidão. Em 1821, o Texas mexicano tinha uma população de apenas 3.200 habitantes que não fossem indígenas. E preocupado com a possibilidade do Texas ser alvo dos Estados Unidos, França ou Grã-Bretanha, o governo espanhol inclusive permitiu estabelecer uma colônia de imigrantes nascidos nos Estados Unidos e que eram leais ou fossem leais à Espanha ao longo do rio Brazos e também do Colorado. Lembrando que o território americano não era toda a extensão como conhecemos hoje.
Em 1823, 3.000 norte-americanos entraram ilegalmente no Texas mexicano e se juntaram a 700 outros colonos legítimos que estavam lá. Olha que interessante, era a imigração ilegal ao contrário. A população americana no Texas mexicano cresceu para 35.000 em 1835, incluindo 3.000 escravizados. A Revolução do Texas de 1835 e 36, que é frequentemente vista como uma luta pela liberdade, também foi impulsionada pelo desejo de manter a escravidão. Conforme a população anglo-americana crescia no Texas, alguns texanos acabaram apoiando a expansão da escravidão. Isso levou os colonos a buscar a legalização da escravidão e alguns colonos começaram a importar escravizados da África através de Cuba. Cerca de 1 em cada 5 escravizados do Texas em 1836 tinha origem direta na África ou no Caribe. Antes dos norte-americanos chegarem, a escravidão no Texas era rara, mas ela aumentou na década de 1820. Um sistema de trabalho contratado foi usado como um subterfúgio para manter os escravos sob novos contratos, afetando pessoas como Sam McCulloch Jr., que se mudou para o Texas em 1835 e se tornou um homem livre, algo raro na época. E no vídeo de hoje começamos contando justamente a história dele. Antes de 1846, muitos afro-americanos entraram no oeste dos Estados Unidos e Canadá para explorar esta região. E eles se juntaram a expedições comerciais de pele e buscaram lucro no comércio e na cura de peles. A fronteira oeste ofereceu maior liberdade em relação às restrições raciais que existiam em outras comunidades estabelecidas. Muitos afro-americanos se casaram com nativos americanos para fortalecer laços comerciais e garantir suprimentos, e alguns se juntaram às sociedades indígenas. Alguns, como Edward Rose e James Beckhout, passaram a maior parte de suas vidas no oeste e acabaram se tornando figuras muito proeminentes neste lugar. Beckhout, em particular, ele teve uma carreira notável trabalhando como caçador e mineiro, vivendo com os povos nativos americanos e desempenhando papéis chaves ali em eventos históricos na Califórnia e também no Novo México. Os escravizados do Texas desempenhavam um papel vital na indústria pecuária do estado, usando suas habilidades transmitidas da África Ocidental e também desenvolvidas com vaqueiros mexicanos. Eles eram frequentemente encarregados de capturar e cuidar do gado selvagem, liderando manadas com bois e também com cães. Muitos proprietários de gado, como o governador do Texas, Francis Richard Lubbock, dependiam desses escravizados para gerenciar seus rebanhos. No início da década de 1850, os afro-americanos desempenharam um papel dominante na indústria pecuária do Texas. James Taylor White, que é conhecido como o primeiro barão do gado do Texas, empregava muitos vaqueiros negros para gerenciar os seus rebanhos no condado de Liberty. Muitos proprietários de gado no oeste americano dependiam amplamente desses vaqueiros escravizados negros, ou desses vaqueiros negros, para cuidar e também para administrar os seus rebanhos. A maioria dos cowboys do Texas nessa época era composta por afro-americanos. A Guerra Civil Americana acabou com a escravidão negra no Texas, porém antes disso acontecer, a população de escravizados aumentou absurdamente porque os fazendeiros escravistas de outros estados estavam fugindo para o Texas e levando seus escravizados. Só para você ter uma ideia, em apenas 2 anos, esses fazendeiros deslocaram 70.000 escravizados para o Texas. O fim da Guerra Civil Americana traria uma nova realidade para os negros e negras no oeste americano. E foi neste novo cenário que a figura dos cowboys foram consolidadas. Mas esta é a história da nossa próxima aula. Importante é saber que pessoas negras foram os primeiros cowboys do oeste americano, claro, junto com os mestiços mexicanos. E para você conhecer mais desta história, eu recomendo o livro Em Busca da Fronteira Racial, Afro-Americanos no Oeste Americano, do historiador afro-americano Quintard Taylor, da Universidade de Washington. O que você achou desta história? Deixe aqui os seus comentários. E lembre-se, tudo tem história, tudo é história. A África, os africanos e os seus descendentes têm muita história, e eu vim aqui contá-la para você. E aproveite e se matricule no curso básico de História da África, que está em promoção pelos próximos 30 dias. Espero você lá!